Olá, crianças! Vamos iniciar mais um encontro da catequese da Paróquia Menino Jesus de Praga, da Diocese de Bom Jesus, Piauí. E nós vamos começar fazendo o sinal da cruz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos começar com a nossa oração inicial. Pai nosso, nosso Deus, Tua palavra é uma luz no caminho da vida. Saibamos acolher e amar os ensinamentos da Bíblia para sermos felizes. Que estejamos com os ouvidos bem atentos para escutar a Tua voz, que nos fala por este livro santo. Amém. Então vamos recordar um pouco do que nós vimos no nosso encontro anterior. No nosso encontro anterior, nós falamos do sinal da Santa Cruz. Quando nós fazemos um sinal sobre a nossa testa, sobre a nossa boca e sobre o nosso peito. Nós usamos a nossa mão direita, o polegar da mão direita, e fazemos uma cruz na testa, dizendo, pelo sinal da Santa Cruz. Sobre a nossa boca, livra-nos Deus, nosso Senhor, sobre o nosso peito dos nossos inimigos. A cruz na mente, na nossa testa, ela nos pede, na verdade, nós pedimos a Deus para entender, para compreender a palavra dele. Sobre a nossa boca, para que nós usemos a nossa boca para anunciar aquilo que nós recebemos de bom, que nós ouvimos de bom da palavra de Deus, a mensagem de Deus, que nós possamos levar para outras pessoas, fazendo esse anúncio da boa nova. E sobre o nosso coração, para que essa palavra ela ganhe morada no nosso coração. Nós vimos também um pouquinho sobre a Santíssima Trindade, que ela é formada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Então, quando nós dizemos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, nós falamos em três pessoas que são um único Deus. Então, os três formam um único Deus. Nós não dizemos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Então, a forma correta é em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E nós vimos alguns momentos quando nós fazemos o sinal da cruz, ao acordar, ao dormir, durante os nossos momentos de oração, no início e ao final da Santa Missa, também quando nós recebemos a bênção do Santíssimo, que é o momento onde o Papa, o Bispo, o Padre ou o Diácono nos dá a bênção do Santíssimo. Esse momento é uma dinâmica onde nós vamos entender um pouquinho mais, rever sobre a Santíssima Trindade, onde nós vamos perceber que nessa dinâmica, essa lembrança do que nós vimos sobre a Santíssima Trindade é que os três se completam, um não é maior que o outro. São três pessoas que formam uma única pessoa, formam um único Deus. Olá, bom dia, me chamo Darlan e hoje nós vamos falar um pouco sobre a Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade que são Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. As três pessoas que se unem em uma única pessoa. E eu vou estar fazendo essa experiência aqui com vocês para que nós podemos entender mais um pouco sobre essa grande proeza que é a Santíssima Trindade. Deus Pai Criador, Deus Filho Redentor e Deus Espírito Santo, nosso Consolador. São três pessoas em um. O mesmo Espírito Santo, o mesmo Jesus, o mesmo Deus se tornam um, estando em três recipientes diferentes, mas são o mesmo quando a gente devolve ele para cá a água. Para que nós possamos entender um pouco mais sobre a
a Santíssima Trindade. Então, nós vimos que elas se completam, essas três pessoas, cada uma tem a sua característica, mas cada uma delas se juntam por amor a nós, formando a Santíssima Trindade. No nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre a Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus. E temos como tema, pela Bíblia, Deus fala conosco. Então, a palavra Bíblia, ela significa livro, e a Bíblia ela reúne muitos livros. Então, nós podemos dizer que a Bíblia ela é uma coleção de livros. Ela tem vários livros que contam diferentes histórias e foram escritos ao longo de muito tempo por diferentes pessoas, diferentes épocas, diferentes costumes. Cada uma dessas pessoas que escreveu a Bíblia, todas elas foram inspiradas por Deus, né? Nada saiu ali por acaso. Então, tudo que tem na Bíblia foi inspirado por Deus. Mas por que será que Deus escreveu a Bíblia, né? Colocou no coração das pessoas, inspirou as pessoas para que escrevessem a Bíblia? Então a Bíblia, ela é uma carta de amor que Deus deixou para cada um de nós. Nessa Bíblia nós encontramos os ensinamentos, né, nos mostrando o caminho do bem e o caminho do amor de Deus, né? Deus deseja que todos nós sejamos santos e salvos, né? Façamos boas obras, pratiquemos tudo aquilo que Ele é, né? Somos a imagem e a semelhança de Deus, então Deus deseja que nós também sejamos misericordiosos, amorosos uns para com os outros. Então, a Bíblia tem todos esses ensinamentos, né? Reúnem os mandamentos, que nós vamos ver mais um pouquinho lá para frente. Então, reúne todos os passos nessa nossa caminhada rumo ao céu, rumo à vida eterna. Então, a Bíblia, né, ela até os nossos dias atuais, como nós conhecemos, no início ela foi escrita de maneira bem diferente. Nós vamos ver isso mais para frente um pouquinho. Então, ela foi escrita por muitas pessoas e com o objetivo de chegar também a muitos corações, a muitas pessoas em épocas diferentes. Aqui nós temos o apóstolo Paulo, que escreve uma carta a um amigo dele chamado Timóteo. E Timóteo, desde criança, a mãe dele já lia, né? Aqui nós vemos nessa imagem, a mãe dele lendo para ele. Naquela época, se vocês conseguem perceber, não é a Bíblia que nós temos hoje, né? Eram manuscritos, pergaminhos que eram utilizados na época com os escritos sobre a Boa Nova. Então, nessa conversa, onde Paulo relembra Timóteo já na fase adulta, sobre os ensinamentos que ele teve quando ele era criança. A mãe dele entendia da Bíblia, conseguia passar a mensagem de Deus para Timóteo. Então, com isso, ficou registrado no coração e na mente de Timóteo essas passagens que ele ouvia da mãe dele. Então, nós vamos ver nesse próximo slide uma dessas passagens onde Paulo relembra essa conversa com Timóteo. E essa passagem está na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículos 15 ao 17. E a passagem diz o seguinte: desde criança você conhece as sagradas letras. Elas têm o poder de comunicar-te a sabedoria que conduz à salvação pela fé no Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar conforme a justiça. Assim, a pessoa que é de Deus estará capacitada para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra.
Então, nessa passagem, né, Paulo relembra a Timóteo tudo que ele viveu, que ele aprendeu desde criança com a mãe dele. Então, toda a escritura, nós vimos que ela foi inspirada por Deus e que ela tem como objetivo nos ensinar, nos corrigir, se nós estivermos caminhando por um caminho que não seja bom, então a palavra de Deus nos corrige, nos mostra, nos educa e nos chama a atenção para voltarmos àquele caminho que leva a Deus. E com isso, toda pessoa que obedece, né, que busca a Deus, ela está capacitada para preparar, né, para fazer boas obras, para realizar boas obras. Mas vamos conhecer um pouquinho mais sobre a Bíblia, para que a gente consiga, né, ler, entender, localizar a Bíblia. Nós temos vários exemplares de Bíblias escritas por várias versões, várias línguas elas foram escritas, e até chegar na atual versão que nós temos da Bíblia, a Bíblia impressa, antes, né, a comunicação ela era bem diferente de hoje. Hoje nós temos alguns recursos que nós utilizamos, mas naquela época não tinha nenhum recurso como esse, né, de estar vendo o computador, através do celular, redes sociais, então não tinha nada disso. E essa comunicação, ela era feita no boca a boca. As pessoas iam conversando, uma ia passando para a outra todos os ensinamentos. A folha de papel, naquela época, não tinha como nós conhecemos hoje, um caderninho bonitinho, que vocês fazem um momento motivacional de vocês e encaminham para a gente. Né? Não tinha nada disso. Então, eles usavam caneta, né, tinteiro. Naquela época não tinha a canetinha que tem hoje, que existe hoje. Era uma caneta tinteiro, né, a tinta. E eles escreviam nesses pedaços de papel que eram chamados de pergaminhos. Então, essa comunicação ela foi sendo feita assim, uma parte através de conversas e outra através desses registros, dessas anotações. Só que chegou um tempo que já tinha tanta anotação, que foi proposto escrever, reunir todos esses registros e formar um único livro. Só que, lembra que eu falei para vocês que elas foram escritas em épocas e períodos bem diferentes? As pessoas tinham costumes diferentes, tinham realidades diferentes. Então, e também por causa disso, falavam línguas diferentes. Então, para unificar todas elas, a igreja entendeu que seria melhor reuni-las e uma única pessoa fazer essa tradução. E quem aceitou esse desafio foi o São Jerônimo, que fez a tradução da Bíblia, que estava escrita em várias línguas, e fez essa tradução, e foi então que a Bíblia foi começando a ficar nesse volume único que nós conhecemos hoje. Mas até então eram feitos vários registros e iam passando para as pessoas, né? E hoje a nossa Bíblia, ela reúne hoje 73 livros, a Bíblia Católica. Quando nós pegamos a nossa Bíblia, eu convido vocês a pegar a Bíblia de vocês agora e ir dando uma olhadinha enquanto eu vou falando. Normalmente, as primeiras páginas, elas trazem os mapas, né? E nós não entendemos muito bem o porquê desses mapas. Então, esses mapas, eles contam, né, a nossa história, contam a origem, falando, né, os nomes dos locais daquela época. Então, receberam vários nomes. E a Bíblia, ela é dividida em duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, ou Primeiro Testamento, ele fala do povo de Israel. Então,
Esses mapas que nós encontramos no início da nossa Bíblia, ele fala justamente desse povo de Israel, que ao longo da história eles foram recebendo vários nomes, né? Canaã, Reino de Israel, Reino de Judá, Terra Prometida, Terra Santa e Palestina. O Antigo Testamento ele conta tudo aquilo que aconteceu antes da vinda de Jesus, antes do nascimento de Jesus Cristo. E ele é reunido, né? Aliás, ele reúne, né? Formado por 46 livros. Já o Novo Testamento, ele fala sobre a vida de Jesus, sobre a infância, o nascimento de Jesus, a infância, a vida adulta, os milagres que Jesus realizou. E também fala da formação das primeiras comunidades cristãs. E ela reúne 27 livros. Nesse slide, nós vemos todos os livros que compõem, né, a nossa Bíblia. Então, no Antigo Testamento, nós temos os livros que formam o Pentateuco, que nós chamamos Pentateuco porque são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, nós temos os livros históricos, os livros sapienciais, os livros proféticos e, no Novo Testamento, nós temos os Evangelhos e Atos, as Epístolas de Paulo, que são as cartas de Paulo. Nós temos também as Epístolas católicas, epístolas são cartas, e, por fim, o último livro da Bíblia, que é Apocalipse. Então, nós temos algumas diferenças, né, na nossa Bíblia. Lembra que eu falei para vocês que a nossa Bíblia ela tem 73 livros, 46 formando o Antigo Testamento e 27 formando o Novo Testamento. Eu falei para vocês também lá no comecinho que a Bíblia ela foi escrita em várias línguas, de acordo com os costumes daquela época. E à medida que elas foram sendo traduzidas, né, algumas foram sendo incorporadas à Bíblia Católica, a Igreja Católica incorporou. Com isso, ela passou a ficar no Antigo Testamento com 46 livros. Já outras Bíblias, né, elas têm apenas 39 livros no Antigo Testamento, certo? Então, alguns livros, esses que vocês observam em vermelho, eles estão ausentes nessas Bíblias que não incorporaram essa tradução. Por isso, eles têm livros a menos. E o Novo Testamento, tanto da Bíblia Católica quanto de outras Bíblias, né, eles permanecem com os 27 livros que formam o Novo Testamento. Tia, mas por que eu estou falando, que a senhora está falando isso? Então, a tia está explicando porque, às vezes, tem alguma passagem que você não consegue localizar na sua Bíblia. Então, é interessante saber que existe essa diferença entre a Bíblia Católica e outras Bíblias de outras designações religiosas. Mas, tia, se eu perceber que a minha Bíblia falta algumas partes, o que eu vou fazer? É a palavra de Deus. Primeira coisa é a palavra de Deus. Então, uma vez eu escutei um conselho de uma pessoa que é muito conhecida, um professor Felipe Aquino, e ele dava esse conselho, né? Quando ganhar uma Bíblia que não é católica, o que eu devo fazer? Primeiro ali nós devemos ter o respeito, porque é a palavra de Deus, e procurar dar de presente a alguém que seja, né, de outra religião que não a nossa. Então ele faz essa sugestão, inclusive ele recebe de amigos que são de outras religiões, Bíblias católicas, faz essa troca. Então, primeiro que nós tenhamos esse respeito, porque é a palavra de Deus, né? Não vá menosprezar, porque é a palavra de Deus, certo? Quando você perceber que tem essa diferença na sua Bíblia. E como é que eu entendo as partes da Bíblia, tia, para fazer leitura? Bom, para facilitar a nossa compreensão,
A Bíblia ela foi dividida em livros, capítulos e versículos. O nome do livro, geralmente, ele vem, né, logo no início da nossa Bíblia, nós temos uma parte que tem a apresentação da Bíblia e tem a parte seguinte que traz as abreviaturas. Então, cada título bíblico, cada nome de um livro, ele tem a sua abreviatura correspondente. Por exemplo, o nome desse livro aqui, dessa passagem, é João, e a abreviatura é JO. Então, o nome do livro, ele tem, sempre você pode encontrar ou o nome todo, escrito por extenso, ou apenas a abreviatura. Se tiver dúvida, então consulte lá no início da Bíblia, que facilita para a nossa localização dessa passagem. Em seguida, nós vemos um esse número bem grande, número 14. Esse primeiro número, ele indica o capítulo que nós vamos procurar. Em seguida, vírgula, o versículo, que é esse númerozinho menorzinho que nós encontramos no início das frases. Então, aqui ao lado nós temos um outro exemplo, Mateus capítulo 4, versículos do 23 ao 25. Algumas vezes vem apenas um tracinho separando dois números, né, o 23 e o 25. Então, o que isso quer dizer? Isso significa que você vai procurar aquela passagem que está em Mateus 4, capítulo 4, versículos do 23 ao 25. Então, essa vai ser a sua leitura. Então, continuando a nossa prática, nós vamos procurar aqui a passagem que fala do Pai Nosso. Então, nessa passagem, nós vemos em Mateus capítulo 6, o nome do livro, geralmente ele vem, né, ele sempre vem, né, no início da página, e o número que indica o capítulo. Como vocês observam, nessa setinha verde, que é o nome do livro, indica o nome do livro, a setinha vermelha, o número que corresponde ao capítulo do livro, esse círculozinho azul indica o versículo que nós estamos procurando, e a setinha amarela indica as notas de rodapé. O que são essas notas de rodapé? São complementos a essa leitura, né? Eles são explicações de algumas passagens que nós encontramos. Então, as nossas Bíblias, elas trazem essas informações. Eu não coloquei nenhuma setinha identificando, mas algumas Bíblias, elas têm, né, esse pedacinho pretinha, essa etiquetinha ao lado com a abreviatura das passagens. Então, também facilita bastante a nossa localização. Não sei se vocês conseguem perceber, mas bem no cantinho da página, né, essas etiquetinhas no cantinho da página. E outro exemplo, o livro Apocalipse, né, a abreviatura AP, o capítulo 11, versículo 19. Ponto e vírgula 12, 1 ao 6. Nesse caso aqui, o que nós percebemos? Que a passagem pertence ao livro de Apocalipse, o capítulo é 11. Nós fazemos a leitura iniciando pelo versículo 19. Em seguida, nós permanecemos no mesmo livro de Apocalipse, separado, representado, na verdade, por esse ponto e vírgula, capítulo 12, vírgula, indicando que os versículos a serem lidos são do versículo 1 ao versículo 6. Então, esse pontinho nos indica que nós vamos pular para o versículo 10. Então, a leitura fica desse jeito, né? Então, pertencem ao mesmo livro, porém capítulos diferentes e versículos também diferentes. Então, cada pontuação, sinal de pontuação tem um significado, né? Então, o tracinho significa que a leitura segue do versículo 1 ao 6. O ponto indica uma pausa, né, aleatória,
Você vai pular para aquele próximo versículo e o ponto e vírgula, nesse caso aqui, indicando que pertence ao mesmo livro. Então, aqui também praticando, né, o capítulo 11, onde nós localizamos o livro lá em cima, Apocalipse de João, capítulo 11 e o versículo 19. Então, aqui também mostrando o livro de Apocalipse, capítulo 12. A leitura continua ainda no livro de Apocalipse, sendo no capítulo 12, e ela inicia no versículo 1 até o versículo 6, como vocês podem observar, marcado em vermelho, e a leitura prossegue lá no versículo 10. E ali na setinha azul, indicando as notas, né, de rodapé, as explicações. A Bíblia, né, ela é o momento onde nós também recebemos a mensagem de Deus na Santa Missa. Nós vivemos ali 2 momentos, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Então, nós vivemos a partilha da palavra, quando nós temos a primeira leitura, né? Durante a semana, nós temos a primeira leitura, o salmo e a proclamação do evangelho. Já nas missas de domingo, né, as missas dominicais, nós temos a primeira leitura, o salmo responsorial, a segunda leitura e o momento do evangelho. Então, normalmente a primeira leitura, ela nos traz faz voltar ao Antigo Testamento, né, mostrando toda a caminhada do povo à espera da vinda de Jesus. E o salmo, normalmente, é a nossa resposta àquela primeira leitura. A segunda leitura, ela também ela é voltada, né? Normalmente, ela é feita a partir das cartas de Paulo, Tiago, Pedro e João. E nós temos a leitura do Evangelho e, em seguida, a explicação do padre, que é a homilia, né? A ligação que o padre faz entre essas leituras, nos mostrando qual a mensagem de Deus para cada um de nós. Então, tudo isso nos mostra que Jesus, né, a boa notícia que foi anunciada por Jesus, ela continua sempre viva no meio de nós, através de sua palavra, que é na Santa Missa. Então, às vezes, nós não entendemos, né, o porquê, né, das leituras, mas é justamente para isso, para que nós possamos viver esse momento e receber a mensagem de Deus através da sua palavra, da sua carta de amor para cada um de nós. E nós chegamos ao final do nosso encontro e nós vamos nesse momento agradecer a Deus, né? Vamos juntos? Pai Santo, nós te agradecemos pela Bíblia, que é a carta que fala do teu amor pela humanidade. Ela é a força que muda a nossa vida, que nos ensina e nos corrige, mostrando a tua bondade para nós, teus filhos. Senhor, nós te pedimos, coloque em nosso coração um grande amor pela Bíblia, tua palavra. Amém. Então, finalizamos o nosso encontro. Vamos rezar uma Ave Maria, pedindo que Nossa Senhora nos abençoe, né, interceda por cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, tenham todos uma ótima semana. Fiquemos em paz, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo encontro.